Nunca imaginei escrever algo assim, mas preciso colocar para fora antes que eu exploda. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e desde que consigo lembrar, o restaurante dos meus pais foi a segunda casa, às vezes, a primeira. Ele fica em Salvador, perto da Avenida 7, um lugar pequeno, mesas de madeira gastas, cheiro constante de alho dourando na manteiga e óleo quente estalando na chapa. Cresci ali, fazendo lição no balcão, dormindo em cima de sacos de arroz, ouvindo clientes reclamarem do preço do peixe ou elogiarem a muqueca da minha mãe. Enquanto meus amigos iam para a praia, eu lavava pratos. Enquanto minha irmã mais nova, Ana, ia para festas, eu fechava o caixa. E mesmo assim, nunca reclamei. Quando fiz 19, passei na UFBA, Administração. Lembro do orgulho que senti contando isso ao meu pai, mas ele só olhou para o restaurante vazio, suspirou e disse: Filho, talvez a gente não consiga segurar o negócio até você se formar. Aquele restaurante era tudo o que eles tinham. Era a história do nosso sobrenome. E ver o desespero nos olhos deles me destruiu. Então, fiz o que qualquer filho faria, tranquei a faculdade e voltei para trás do balcão. Eu reorganizei as contas, aprendi contabilidade no YouTube, redesenhei o cardápio, cortei custos, pintei as paredes aos domingos quando nem havia forças para levantar da cama. Fui eu que coloquei o delivery online, quando ninguém acreditava nisso. Eu que respondia ao WhatsApp às 2 horas da manhã, eu que brigava com o fornecedor, eu que limpava chão de gordura enquanto minha mãe chorava de cansaço. E funcionou. Depois de 2 anos, o restaurante não só saiu das dívidas, começou a lucrar. Conquistamos clientes novos, fila na porta aos sábados, reportagem em blog gastronômico. Eu não tinha diploma, mas tinha resultado. E por muito tempo, eu acreditei que isso significava algo. Até a noite do anúncio. Meus pais nos chamaram para jantar em casa, eu, Ana e o marido dela, o Lucas. A mesa estava bonita demais para ser só um encontro normal. Vinho, comida da minha infância, sorriso orgulhoso da minha mãe como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Quando terminamos de comer, meu pai pigarreou, olhou para mim e disse: Filho, estamos ficando velhos. Está na hora de organizar a herança e decidir quem ficará com o restaurante. Meu coração disparou. Por anos eu esperava esse momento, não por ambição, mas porque parecia natural. Eu tinha dedicado minha vida. Eu tinha sangrado ali dentro. E então veio a frase que eu nunca vou esquecer: a herança do restaurante será para sua irmã. Por alguns segundos, achei que fosse brincadeira. Ri, meio nervoso, esperando que eles dissessem pegadinha. Mas ninguém riu. O silêncio esmagou meu peito. Ana abaixou os olhos. Lucas sorriu, aquele sorriso que eu nunca tinha gostado, cheio de autoconfiança vazia. Eu engoli seco e perguntei: Mas por quê? A explicação veio mansa, suave, quase lógica demais. Meus pais disseram que eu era independente, responsável, capaz de me virar sozinho. Que Ana tinha uma filha pequena, um emprego instável, e precisava de segurança. Que eles se sentiam culpados por terem passado pouco tempo com ela quando era criança. Que eu sou forte, e ela precisa mais. E o pior, Ana disse que eu poderia continuar trabalhando como gerente. Que o restaurante seria nosso, só que no papel seria dela. Naquele momento, senti como se todos os anos de sacrifício virassem pó. Eu salvei o negócio, mas não fui o escolhido. Saí do jantar sem conseguir olhar para trás. Cheguei em casa com as mãos tremendo, repetindo na cabeça a mesma pergunta: como alguém pode se dedicar tão profundamente e terminar sem nada? Saí daquele jantar com o corpo no automático, como se eu não estivesse realmente ali. O vento quente da noite baiana batia no meu rosto, mas eu só sentia frio por dentro. Cheguei em casa, me joguei no sofá e fiquei encarando o teto como se ele pudesse me responder algo que a vida não conseguiu. Passei semanas trabalhando no restaurante como um fantasma. Fazia tudo como sempre. Conferia estoque, fechava caixa, treinava funcionários, mas algo dentro de mim tinha quebrado. Cada vez que eu suava dentro daquela cozinha quente, eu lembrava que tudo aquilo não seria meu.
Que no final do mês, o nome no papel seria o da Ana. E o pior? Eu comecei a notar sinais que antes eu ignorava. Lucas, o marido dela, começou a frequentar o restaurante mais do que o normal. Passava horas no escritório ajudando, perguntando quanto gastávamos em cada produto, sugerindo cortes que eu sabia que destruiriam a qualidade dos pratos. Ele soltou uma frase que ainda ecoa na minha cabeça: Rafael, você gasta demais com ingredientes premium. O cliente não diferencia camarão médio de grande. Eu quis rir. Passei anos conquistando clientes justamente pelo sabor, pela qualidade, pelo carinho. Mas ele falava como se o restaurante fosse um aplicativo, não uma vida inteira. E Ana começou a agir diferente também. Antes, ela aparecia só para levar marmita e tirar foto com a filha na mesa colorida que eu mesmo pintei. Agora, chegava com uma prancheta na mão e cara de quem queria mandar. Um dia ela disse: Mano, já que vai ficar pra mim, acho melhor eu tomar algumas decisões. Você pode continuar supervisionando, claro. Supervisionando. Eu, que tinha construído tudo aquilo do zero. Meus pais, quando eu desabafei, disseram que eu estava sendo emocional demais. Minha mãe colocou a mão na minha cabeça como quando eu era criança e disse: Rafa, você é forte. Você já provou que pode conquistar qualquer coisa. Ana precisa mais do que você. Essa frase ficou presa na minha garganta como espinho. Na mesma semana, enquanto eu fechava o caixa tarde da noite, encontrei um papel esquecido em cima da mesa. Um plano de reestruturação. Assinado por Lucas. Ele queria reduzir funcionários, trocar fornecedor por um mais barato, cortar ingredientes e o golpe final, mudar o nome do restaurante. O nome que meu pai escolheu quando se casou com minha mãe. O nome que eu defendi por todos aqueles anos. Ali, algo dentro de mim queimou, aquela ferida finalmente virou raiva. Voltei para casa, abri o notebook e comecei a escrever um plano de negócios próprio. Não era vingança. Era sobrevivência. Se o restaurante ia deixar de ser meu, eu precisaria criar o meu próprio. Comecei a guardar dinheiro em silêncio, fiz cursos online, visitei mercados, conversei com chefes e fornecedores. Passei noites em claro criando um menu autoral, com tudo aquilo que meus pais nunca tiveram coragem de tentar. Eu não contei para ninguém. E no fundo, eu esperava que ninguém notasse. Mas notaram. Uma manhã, meu pai me chamou no escritório com o semblante fechado. Colocou uma pasta na mesa. Dentro, um contrato já pronto. Como Ana vai assumir, queremos oficializar você como funcionário. Funcionário. Do negócio que eu havia salvado. Foi ali que percebi. Meus pais não me viam como herdeiro, mas como mão de obra. Assinei? Não. Apenas fechei a pasta e disse: a partir de amanhã, não trabalho mais aqui. Saí pela porta sem olhar para trás. Não levei nada, nem receita, nem contato, nem manual. O restaurante ficava lá, como um corpo sem alma. E pela primeira vez na vida, eu senti medo. Medo de ter jogado minha juventude fora. Medo de não conseguir recomeçar. Medo de provar que meus pais estavam certos, que eu podia me virar, mas talvez não bem o suficiente. Mas também senti algo novo: liberdade. Só que o destino ainda não tinha terminado comigo. Porque 3 meses depois, o telefone tocou. E era meu pai, a voz trêmula, desesperada. Rafael, precisamos de você. Quando meu pai ligou depois de 3 meses, eu quase não atendi. O número dele piscava na tela, meu peito apertava, mas minha mão tremia mais de orgulho do que saudade. Eu já estava em outra fase, ainda construindo meu próprio negócio, inseguro, cansado, mas livre. Passei noites planejando o novo restaurante, escolhendo fornecedores melhores, testando receitas na cozinha minúscula do meu apartamento. Não estava pronto ainda. Eu ainda não tinha investimento, nem lugar físico. Mas pelo menos era meu. Atendi com a voz firme, embora por dentro eu estivesse em pedaços. Fala, pai. Do outro lado, silêncio. Respiração pesada.
Depois, um desabafo que eu jamais esperaria ouvir, Rafa. O restaurante está afundando. A história veio em detalhes, cada um cortando como faca. A cozinha estava um caos, funcionários pediram demissão depois que Lucas começou a cortar salários. O fornecedor barato entregou o camarão quase estragado, e clientes reclamaram. Mudaram o tempero do bobó, e ninguém mais reconhecia o sabor. A fila na porta desapareceu. Agora havia mesas vazias até no sábado à noite. Meu pai falou com voz embargada: "Acho que cometemos um erro, filho. Você pode voltar? Só até a gente se recuperar." E aí veio o que eu temia, o pedido real. Ana não está dando conta. Ela deixou o Lucas mandar em tudo. A gente precisa de você. Eu queria responder na hora, não. Queria jogar na cara deles tudo o que fizeram, o quanto doeu ser colocado de lado. Queria que sentissem o mesmo vazio que eu senti ao sair da cozinha pela última vez. Mas quando ele disse, seu avô abriu esse restaurante. É a nossa história. Não quero perder isso. O meu coração, que eu achava já endurecido, cedeu um pouco. Naquele dia fui até lá, só para ver com meus olhos. E o que encontrei? Me destruiu e me libertou ao mesmo tempo. As paredes que eu pintei estavam descascando. O chão engordurado. O cheiro de comida pronta tinha desaparecido, agora era só óleo velho. Clientes? 2. De expressão desanimada. Quando entrei na cozinha, senti um soco no estômago. Queimaram o bobó. O cooktop estava um desastre. Não era mais o lugar onde cresci, era um fantasma do que foi um dia. Ana me viu na porta e paralisou. Depois veio até mim, olhos vermelhos, maquiagem borrada. "Rafa. Eu não consigo." A voz dela era pequena, vulnerável, real. "Achei que seria mais fácil. Que eu ia honrar você. Mas eu destruí tudo." Eu nunca tinha visto minha irmã assim. Sem pose. Sem orgulho. Só humana. E então Lucas apareceu, o único ali que não tinha desmoronado. "Ótimo que você veio. Finalmente alguém capaz para reorganizar isso", disse com aquele sorriso cínico. "A casa é da Ana, mas você pode trabalhar pra gente. Se fizer tudo certinho, podemos te dar um bônus no fim do mês." Foi aí que eu entendi tudo. Ana estava arrependida. Meus pais estavam quebrados. Mas quem segurava as cordas do teatro era ele. E naquele momento, pela primeira vez, não senti culpa por pensar em mim. Respirei fundo, olhei nos olhos do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, e falei com calma: "Eu posso ajudar. Mas não como funcionário. E não enquanto ele mandar aqui." O silêncio ficou pesado. O rosto de Lucas empalideceu. Meu pai me encarou firme, como fazia quando eu era criança e ele precisava tomar uma decisão difícil. "O que você propõe, Rafael?" Olhei ao redor, paredes sujas, mesas vazias, cheiro triste. Tudo pedindo por renascimento. Eu não volto para consertar o restaurante da Ana. Se eu voltar, é para ser sócio. Com poder real. Com carta branca para reestruturar tudo. E Lucas fica fora da gestão. Meus pais se entreolharam. Medo, vergonha, esperança. Ana chorou mais ainda, mas dessa vez de alívio. Lucas saiu batendo a porta. E naquele momento eu percebi, eles finalmente entenderam meu valor. Mas isso era suficiente. Porque enquanto eu olhava para o restaurante destruído, uma dúvida queimava por dentro. Será que eu deveria tentar salvar o que é passado, ou abrir meu próprio negócio do zero e deixar essa história para trás? Saí daquela reunião com a sensação de carregar dois mundos no peito. De um lado, o restaurante que moldou minha infância, o cheiro de cocô ralado, o som da faca da minha mãe batendo na tábua, o riso dos clientes que viraram amigos. De outro, meu próprio sonho, ainda pequeno, frágil, mas meu. Eu podia voltar e ser o herói outra vez. Mas heróis que salvam sempre continuam presos a salvar. Passei a noite em claro andando pelo apartamento, lembrando de cada detalhe do passado. O tempo em que eu dormia no depósito,
o óleo quente espirrando no braço, o sorriso da minha mãe quando o primeiro delivery deu certo. Eu tinha orgulho de tudo aquilo. Mas orgulho não é futuro. No dia seguinte, tive uma conversa honesta com Ana. Não como irmão ferido, mas como adulto. Ela segurava uma xícara de café, mãos trêmulas. A filha dela dormia no quarto ao lado, e por um momento eu vi o motivo de tudo. Ela estava perdida, tentando provar que era capaz. Rafa, ela disse com voz rouca, eu sei que errei com você. Eu deixei o Lucas tomar controle porque eu queria parecer forte, mas eu destruí o que você construiu. Eu respirei fundo, não destruiu. Só mostrou o quanto era frágil sem união. Mas o que você quer agora? De verdade? Ela chorou como no dia em que caiu da bicicleta quando era pequena. Eu quero ser sua irmã de novo. Sem disputa. Sem inveja. Sem herança. Eu só quero que você não me abandone. E aquilo doeu mais do que qualquer injustiça. Porque no fundo, eu não queria perder minha família, só queria ser visto. Passei os 3 meses seguintes reerguendo o restaurante. Não foi simples. Demiti pessoas erradas, contratei chefe experiente, troquei fornecedores, voltei com o cardápio tradicional, mas adicionei pratos meus. Fiz marketing com vídeos curtos, chamando clientes antigos e novos. Lucas tentou voltar uma vez para ajudar. Ana mesma pediu que ele fosse embora. Quando reinauguramos, a casa estava cheia outra vez. Aplaudiram minha muqueca como se fosse a primeira que comeram na vida. Meus pais me abraçaram na cozinha, cheios de orgulho. Ana dessa vez não estava no palco, estava do meu lado, como igual. E então, no auge do sucesso, fiz o que ninguém esperava. Eu entreguei o restaurante de volta para eles. Sim, eu recuperei o negócio, mas não para ser dono. Recuperei para que fosse família de novo, e não motivo de guerra. Com o dinheiro que ganhamos nos primeiros meses, investi no meu sonho. Um restaurante menor, autoral, com música ao vivo e pratos que sempre quis criar. Não coloquei o sobrenome da família, coloquei o meu. Hoje, ambos existem. O da família voltou a ser tradicional, seguro, cheio de memória. O meu é moderno, arriscado, cheio de liberdade. E pela primeira vez na vida, eu não sou sombra nem salvador. Sou Rafael. E isso basta. Às vezes ainda dói lembrar tudo que passei. Mas também lembro que crescer não é ganhar mais, é perder com dignidade quando for preciso. E, sabe, talvez ter salvado o restaurante 2 vezes não foi sobre provar algo para eles. Foi sobre provar algo para mim. E aí, Reddit, se fosse vocês? Vocês teriam voltado para salvar o restaurante da família, ou teriam deixado tudo ruir para construir sua própria história? Eu fiz o que o coração pediu. Mas até hoje me pergunto, errar foi ter saído. Ou ter voltado.